Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus hábito está me expressando em minha fala, nesta tarde de terça-feira, mais uma vez. Quero agradecer primeiramente a majestade eterna, graciosa e viva e santa majestade, de me dar mais uma oportunidade de estar me expressando em minha fala nesta tarde de terça-feira. Também quero agradecer os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado, me seguido pelo meu canal do Facebook. Deus abençoe a todos e seja preciso em dar vitória a todos os irmãos e irmãs que participam da live aqui do Facebook. O tema da minha live esta tarde, na terça-feira, um tema oportuno. Eu estou continuando a pregar, a dar um estudo bíblico, na verdade, sobre Esdras, o sacerdote Esdras. Desde ano passado, de 2024, que eu ainda não encerrei a minha live sobre Esdras, o sacerdote Esdras, né? Aonde eu vou estar dando alguns cumprimentos. Nós paramos Esdras, o capítulo 4 de Esdras. Nós paramos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 4 de Esdras. E na próxima terça-feira a gente vai falar mais um pouco até concluir a história do grande sacerdote Esdras. Então, nesta tarde eu quero agradecer a todos e que Deus abençoe todos que vai participar da live e vai compartilhar nesta live, nesta tarde de terça-feira. Amém? Então, já quero começar aqui a minha live falando um pouquinho do sacerdote Esdras. Eu quero começar aqui embaixo, Esdras, capítulo 4, né? Depois nós vamos para a leitura das Escrituras Sagradas. Diz assim: em nossos dias, as portas da igreja parecem abertas para muitas coisas estranhas, a loucura da pregação, e alguns diz que não devemos mais usar nada que parece louco para o mundo, antes, devemos utilizar todos os métodos que o mundo aprova e se sentir bem, não devemos ofertar, olha só, não devemos ofertar o pecado, dizendo a ele que irá para o inferno, né, não devemos simplesmente pregar a palavra, devemos contextualizar a palavra, ponto. Então você pode ver que a igreja de Cristo, ela passa por um momento difícil. E que tipo de momento é esse difícil? Um momento muito complicado a respeito, né, de duas questões notórias, verdadeira, viva, para a igreja do século 21 e para a igreja desse século. Nós podemos entender que a igreja passa por muitas coisas. E uma dessas coisas é a falta da palavra, falta de uma boa pregação, falta de bons líderes, né? Boas pessoas para liderar. E a igreja também, não são todas, mas a maioria, não é todas, ainda tem igreja certa, correta, que anda segundo as Escrituras e que procura obedecer o Deus Todo-Poderoso. Mas a maioria das igrejas desvia o seu foco de Deus, de Cristo, da palavra, do Evangelho, das Escrituras Sagradas, para visar outras coisas banais, como uma delas, abrir a porta para o mundo. Na lógica, era para a igreja ganhar o mundo. Só que hoje está diferente. Está parecendo que o mundo está ganhando a igreja.
Então, isso combate com o quê? Com falsas pregações, que eu chamo de loucuras de pregações que não tem sentido nenhum, que não tem um pingo de fundamento certas pregações, porque uma pregação que não fala de arrependimento de pecado, uma pregação que não fala do sangue de Jesus, da morte do Calvário da cruz, numa pregação que não leva o pecador ao arrependimento de pecado, isso para mim não é uma pregação, é uma palestra bem colocada, bem feita, bem falada, né? E a pessoa acredita em tudo que o pregador diz, mas não vai no fundo das escrituras saber se realmente é bíblico, se realmente é fantasia, se realmente está nas escrituras, ou se realmente ele estudou, procurou conhecer, procurou ter conhecimento daquele assunto que ele está falando. Então nós temos que entender que a igreja vive tempos difíceis e tempos complicados. Por quê? Porque nem todo mundo hoje está querendo servir a Cristo. Somente os remanescentes de Deus que fica e que permanece. A quantidade de afastados é a mesma quantidade de cristãos que estão na igreja. Creio eu que até mais pessoas afastadas do que cristãos dentro da igreja. Então nós podemos ver que se você prega sobre o inferno, se você prega sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, se você prega sobre arrependimento de pecado, você não é mais aceito. Agora, se você prega asneira, lari-lari, presepada, coisas que não procedem e que a Bíblia não dá um pingo de fundamento para essas coisas, você está no ibope. Você, porventura, é um pregador visto, reconhecido e um pregador, porventura, aplausivo. Quer dizer, as pessoas vão te aplaudir, porque elas querem ouvir aquilo que enche o ego delas. Então aqui nós podemos ver a loucura da pregação. São pregações sem sentidos, pregações sem fundamentos, pregações que não tem um pingo, porventura, de conhecimento bíblico, né? Não tem um pingo, né, de uma preparação. A pessoa não prepara, não estuda, não procura conhecer o texto de fato para poder falar dele, mas fala aquilo que dá na telha e o que vem na cabeça. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, em algumas igrejas, não são todas, em algumas igrejas, são jogados no lixo. Quer dizer, ninguém dá ouvido, ninguém quer mais obedecer. O povo prefere loucuras de pregadores do que palavra de Deus. Não me interessa o que o pregador está falando, o que me interessa é o que a Bíblia está falando. As pessoas que vão ouvir a palavra, elas vão ouvir o que a Bíblia está dizendo. Então, o que a Bíblia tem para nos dar? O que as boas novas têm para passar? O que as Escrituras têm para nos ensinar? Então, eu preciso de pessoas preparadas em Deus, claro, no conhecimento do Espírito, na sabedoria do Espírito, né? E preparada por Ele, enviada por Ele, para exercer funções que Deus, né, colocou para que a pessoa possa exercer. Então, nós podemos ver que os dias, né, em nossos dias, viva, as portas da igreja parece aberta para muitas coisas estranhas, quer dizer, muitas coisas sem fundamento. Parece que a igreja está concordando com o mundo, não são todas, mas a maioria, que concorda com o pecado, com as coisas erradas. Então, abriu brecha para que o mundo entrasse na igreja. Não é mais a igreja entrando no mundo, resgatando as pessoas que estão de fora, no mundo perdida por Satanás, enganada no pecado, né? Trazendo para dentro da congregação do justo, se convertendo de verdade, através daquela palavra que em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. ênfase no 36, se o Filho não vos libertar, vocês nunca serão livres. Então parece que a igreja está abrindo portas para o quê? Para manias,
para costumes e para criancice, para coisas que não vai trazer nenhum tipo de edificação, para que a pessoa possa estar no centro da vontade e obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então é um grande erro hoje, né? As pessoas não falam mais do pecado, porque quando você prega, você tem que falar do pecado. A pregação, ela vai ter que confrontar o pecado, ela vai ter que confrontar a mentira, ela vai ter que confrontar a heresia, ela vai ter que confrontar as coisas que não procedem, que não é do Senhor. Então hoje parece que as portas de algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas estão dando legalidade mais para o pecado, copiando o mundo, cheio de modinhas, cheio de coisas que não tem sentido e nem um pingo de fundamento, e traz para dentro da igreja doutrinas de homens, que o homem fala está certo, mas o que a Bíblia diz não está certo, mas o que o homem fala está ok. Né? Então você pode ver o tamanho do conhecimento dessa pessoa. Então você pode ver que eles, porventura, jogam a Bíblia de escanteio, de lado, não está nem aí para a palavra. Então existe um bloqueio espiritual. As pessoas estão cegas espirituais, porque o que liberta não é fogo, o que liberta não é nada dessas coisas, o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, libertar o quê? Vai ficar livre do engano, livre da heresia, livre das coisas erradas. Então nós temos que entender que se você prega uma pregação favorável para agradar o ego da pessoa, a pessoa vai te aplaudir. Pessoas dizem, esse é o homem, esse é o pastor, esse é o sacerdote, que é a mesma linguagem, pastor e sacerdote, só muda o vocabulário e o nome de ser traduzido. Então, para que você possa dizer, esse é o homem que só prega de amor, que só fala de amor. Então, mas o amor tem que ter zelo no amor, cuidado no amor. Né? Então, nós temos que entender nesse vocabulário. Então, a igreja, não são todos, mas algumas igrejas deixaram a essência de pregar a verdade, porque vai magoar pessoas que estão na congregação, pessoas não vão gostar da verdade, né? E vai sair, Então, se a verdade não foi feita para ser falada, então por que Jesus usou a verdade da palavra para falar da palavra e pregar as escrituras, ensinar as escrituras? Então a verdade é para quem quer, não é para quem não quer. Quem quiser manter uma vida em busca de sinceridade, de busca de fidelidade com Deus, está aí, né? É só buscar e querer. Então, hoje, líderes, pessoas de congregações, abre a porta para outra coisa, coloca pessoas despreparadas, pessoas que precisam ser libertas e põe para liderar. Pessoas que não é liberta e coloca para liderar. Aí eu pergunto para você, que tipo de visão uma pessoa dessa vai passar para você? Não tem o que passar para você. Não tem o que te dar, porque ela não tem. Então só dá quem tem. Quem não tem não pode dar. Então aí eu pergunto para você, como é que a pessoa dá uma coisa que ela não tem nem para ela? Se ela não é liberta, como é que ela vai liderar as senhoras? Como é que ela vai entrar numa liderança de varões, de varoa, de jovem, de adolescente, de criança, se a pessoa não é liberta? Então falta a visão espiritual. Existe muito líder cego, espiritualmente, na palavra, no mundo espiritual, e muitas vezes, né, cai numa heresia, cai numa mentira, cai numa apostasia, né, porventura, e nem sabe, né, que caiu, porque já está cego, o diabo já cegou, o diabo já fez o que queria fazer com a pessoa. Então, simplesmente, então, se você prega sobre o inferno, você não é aplaudido, você não recebe nada de aplauso, de nada, você é criticado, zombado e cuspido, tá aqui, né? Mas se você devemos ofertar o pecado, quer dizer, se você traz o pecado para a igreja, isso mesmo, peque mais, isso mesmo, faz as coisas erradas, você é aplaudido. Agora, quando você é contra o pecado, quando você vai denunciar o pecado, falar a verdade da Bíblia, das Escrituras, você é odiado por muita gente. Agora, não importa o que as pessoas vão dizer de você, ou vão pensar ao teu respeito, porque as pessoas não pagam sua conta, as pessoas não te dão nada, né? Mas o que importa é o que Deus vai pensar de você.
O que importa é o que ele pensa ao teu respeito. Se você está agradando a ele e se você não está agradando a ele. Se você está no centro da vontade dele e você não está no centro da vontade dele. Então, por isso eu queria trazer esta live para que você possa entender. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar, né? Para você ver, devemos ofertar o pecado dizendo a ele que irá para o inferno. Não devemos simplesmente pregar a palavra, vírgula. Devemos contextualizar a palavra, quer dizer, devemos falar da palavra e devemos pregar sobre o inferno. Falar que o inferno é real, falar que o inferno existe, falar que o inferno é um local, né? Jesus falou do inferno 154 vezes. Então, ele foi muito mais do inferno do que do céu. Então, ele falou. Então, podemos entender que o inferno é um local, é real, é uma introdução do lugar chamado Hades, né? Lugar dos mortos, quando as almas pecaminosas sem Cristo vão, né? Como está no Evangelho de Lucas. Então, podemos entender esta parte, né? Para que nós podemos. Então, pregar a verdade é isso. Porque uma pregação que não tem efeito na tua vida, não é uma pregação. É uma palestra. Entendeu? É a pessoa brincando em cima do altar. É um palhaço lá falando um bocado de coisas, muitas coisas que sem sentido. A pessoa deu uma palestra como ganhar dinheiro, deu uma palestra como enricar, deu uma palestra. Então, pregar é você contar a história da Bíblia, você falar da palavra, você confrontar o pecado. Tem gente que quer ouvir só prosperidade. Deus tem prosperidade? Claro que tem. Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Abraão, José, Salomão, Jó. Tudo isso é bíblico. Deus, ele prospera, mas a pessoa só quer ouvir isso, e ela tem que ser confrontada, porque a palavra confronta a pessoa. Ela confronta o pecado da pessoa. Aí a pessoa não gosta porque foi confrontada e sai. Porque não quer ser confrontada por causa do pecado. Por isso que eu falo que a palavra é tudo na vida de um cristão. Cristãos despreparados, líderes despreparados, até pastores despreparados tem por aí, né? Obreiros, presbíteros, evangelistas. Então, assim, se prepare mais dentro da Bíblia, faz um curso, se aperfeiçoa para você saber a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero deixar aqui. Então a loucura do mundo tem entrado dentro da igreja. Então hoje é uma loucura para você ver, loucura da pregação. Alguns dizem que não devemos mais usar nada que parece loucura para o mundo. Quer dizer, a loucura da pregação que é pessoas que enfeitam demais, bota muito enfeite, pregue a palavra, fale da palavra. Por quê? Porque é loucura, a palavra é loucura para muita gente que não entende. Então parece que as pessoas estão deixando de lado, né, a palavra de Deus e dando vazão a coisas que não vai te edificar em nada. Não vai trazer nenhum conteúdo, nenhuma edificação para a sua vida. Está copiando o mundo, né? Tem igreja que está copiando o mundo e botando o mundo dentro da igreja. E era para ser diferente, era para a igreja, né, buscar, era para a igreja buscar o povo que estava no mundo para dentro da igreja e ser transformado, né? E eu já vi pessoas falando assim: vem do jeito que está, mas não permaneça. Só que aí que nós temos que entender, esta palavra não existe, vem do jeito que está. Jesus não falou isso, esse vocabulário aí não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11, né, aonde ele fala simplesmente, e o versículo 27 ao 28, que ele dá a introdução do texto para que nós podemos entender o que ele está dizendo. Olha só o que ele fala a respeito, para que você possa entender o vocabulário que Jesus, no Evangelho, né, de Mateus, né, do apóstolo Mateus trouxe. Evangelho do apóstolo Mateus, né,
capítulo 11. Capítulo 11 diz assim: Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 11, e o versículo, olha só, o versículo para a nossa meditação, 28. Vinde a mim, vírgula, todos os que estáis cansados e oprimidos, vírgula, e eu vos aliviarei. Ponto. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, vírgula, aprendei de mim, vírgula, que sou manso e humilde de coração, vírgula, encontrarás descanso para a vossa alma, ponto. Versículo 30, porque o meu jugo é suave, vírgula, e o meu fardo é leve, ponto. Então você pode ver que esse vocabulário que as pessoas usam, de ficar falando, vem do jeito que está. Esse vocabulário não tem. Eu já vi gente citar isso na Bíblia e isso não existe. Não tem texto, não tem nada. Então você viu que eu sei para você o que existe. Vinde a mim o que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomar o meu jugo que é leve e suave. Então, né? Então é isso que a Bíblia diz. Então a igreja tem que ganhar o mundo para Cristo, não o mundo ganhar a igreja para o mundo. Então, para você entender, eu quero citar aqui alguns capítulos de texto onde eu quero citar para a sua vida, para você entender a colocação, né, e o argumento de Paulo a respeito da igreja, né, da igreja. Vamos lá. Vamos em Romanos, primeiramente Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 diz assim: rogo-vos, vírgula, depois, vírgula, irmãos, vírgula, pela compaixão de Deus, vírgula, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, vírgula, santo e agradável a Deus, vírgula, que é o vosso culto racional. Então o culto é racional. É para você apresentar um culto racional e que agrada a Deus. Não um culto de loucura que não tem fundamento e que não agrada a Deus. Aí vamos lá. Versículo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o texto dizendo. Quer dizer, para eu ganhar quem está lá fora. Com entendimento de quê? Da palavra. Agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, a palavra não é para conformar com o pecado de gente, não é para conformar com o mundo, com as coisas que o mundo está andando, não é para se conformar. Então, para você ver como Romanos capítulo 12, versículo 1 e Romanos capítulo 12 e o versículo 2 está dizendo ambas de culto racional, que é eu que dou culto para Deus. O que é culto racional? O culto racional é um culto voltado para Deus e um culto com inteligência. É eu que faço o meu culto. É um culto com inteligência. Está aqui na palavra, né? Racional. Um culto com inteligência, com entendimento. Não culto na loucura, não culto sem ordem, sem decência, né? Sem um proceder, sem nada. Não umas coisas que não tem proceder, umas coisas que não tem o porquê ser citado. Então, podemos entender por esta forma, como diz as Escrituras e como diz a Bíblia. Vamos lá.
Aí no versículo 2 já fala, não vos conformeis. É para você se conformar com o pecado de pessoas? É para você se conformar com erros, deleitos, pecados de pessoas? Não é. Não é. Não é, tá aqui, não. Não vos conformeis com este mundo. Não é para se conformar com o mundo, com o pecado do mundo, com as coisas erradas do mundo. Está aqui na Bíblia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentasse qual seja a boa, vírgula, agradável. Olha que a vontade do Pai é agradável e perfeita vontade de Deus, ponto. De Deus, ponto. Então, você pode ver que não é para a gente conformar com as coisas que o mundo vem nos oferecer. Não é para se conformar com a loucura do mundo, com o pecado do mundo, com as coisas que o mundo não é, mas com o vosso entendimento da palavra, trazer a transformação numa pregação, numa palavra, né, para que você possa ser abençoado através, né, porventura através da palavra do Senhor, através das Escrituras, trazer uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma mudança de história. Então, para você, eu quero deixar esse texto. Também eu quero citar outro para a sua vida, né, para que você possa entender. Vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar para a sua vida Timóteo, carta de Timóteo, 2 Timóteo, por caridade divina, 2 Timóteo, capítulo por caridade divina 1, segunda epístola aos apóstolos, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 13, olha o que diz: conserva o modelo das palavras que de mim tem ouvido, vírgula, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. É para você conservar. Paulo está dizendo para Timóteo, para nas cartas de Timóteo, 2 Timóteo, para conservar a palavra. Que palavra é essa? A palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra ministrada, o ensinamento bíblico. Por isso que numa igreja tem que ter ensino bíblico da palavra, tem que ter escola bíblica dominical, tem que ter curso de teologia, tem que ter pessoas que gostam de fazer, tem que ter alunos que gostam de estudar a palavra. Então por isso que tem que ter, mandou você guardar, guarde a palavra, que em mim tem ouvido a fé, na fé, quer dizer, por quê? Porque é ouvindo a fé, você vai ouvir a palavra e a fé aumenta, né? Como é que aumenta a fé? Ouvir a palavra. Então ouve a palavra do Senhor e a sua fé vai aumentar. Então você entende que é a palavra. O ministério que não tem palavra cai. Tem que ter Bíblia. Você tem que ter tudo. Você tem que ter os dons do Espírito, tem que ter a palavra, tem que ter a unção do Espírito, tem que ter os conteúdos, mas vai desprezar a palavra? Palavra em primeiro lugar. O que liberta é a Bíblia, o que liberta é a palavra, não é outras coisas. Então tem que ter, manda você guardar. Conserva o modo as palavras que tem de mim, tenho ouvido, vírgula, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Cristo aqui é o Messias, Jesus. Então, conserve a palavra, guarde a palavra, para que não peque, para que não erre, para que não fale. Para tu entender essa palavra, viu? Aí vamos entender. Agora vamos comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo deixou recomendado
para obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, irmãos da igreja. Olha o que Paulo deixou recomendado para quem gosta de ser um pregoeiro, pregador do evangelho. Ó, e até para pessoas para poder se preparar. Escute essa. Olha só. Escute só, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura aprender-te a Deus, olha só, procure apresentar-te a Deus aprovado, vírgula, como obreiro que não tem de se envergonhar, vírgula, que maneja bem a palavra da verdade, ponto. Não é pastor Josué, é a Bíblia que está dizendo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que é 2 Timóteo. Segunda epístola é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Está aí. É o que eu disse no início. Quantos não tem despreparados? Que não tem preparo espiritual, não tem preparo físico, não se prepara mentalmente, não se prepara mentalmente na palavra. São reprovados diante de Deus, porque não consegue manejar a palavra, como tu quiser falar a palavra, a espada da verdade, não consegue. Não consegue trazer uma boa pregação, não tem um conteúdo. Não são todos, a maioria. Então, fica difícil. Isso é para obreiros, para pessoas que acham que é só ir para o culto. Não é. Ir para o culto é uma parte de você cultuar o Todo-Poderoso. De você devolver para Ele no culto. Então vamos entender. Aprovado. E quantos não tem desaprovado? Coloca pessoas sem nenhum preparo bíblico. Não tem uma formação, não tem um preparo. Uma igreja toda é só Deus na causa, só o sangue do Cordeiro. Então aí fica difícil. Aí a Bíblia mesmo condena as suas ações. Condena a forma. Condena você. E você de Deus não é obreiro aprovado. Não é. Não é. Porque se você não procura ser aprovado, quer dizer, procurar estudar, procurar ler, procurar conhecer, pedir sabedoria, correr para o livro, correr para a Bíblia, procurar saber. Não tem como. Né? Então, para você ver. Né? Agora eu quero que você volte em 1 Timóteo. Deixa eu ver. Ainda em 2 Timóteo, né? Agora vamos aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, carta de Paulo ainda, capítulo 3 e o versículo 12. Capítulo 3 de 2 Timóteo, carta de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí, um ponto. Versículo 13. Mas o homem mau é enganoso, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso aí é o homem impiedoso que engana e ele é enganado. Quer dizer, vai de pior, vai a pior, de pior a pior.
Não tem nunca mudança, não tem nunca uma melhora, uma transformação. Que ele só quer viver no engano. Aí o versículo 14. Tu, vírgula, porém, vírgula, permanece naquilo que aprendeste. Olha só como é que a pessoa tem que aprender com seus líderes, porque entenda nós somos fruto de uma escola. Nós somos frutos de uma escola. Quem é teu líder? Tu está aprendendo com quem? Quem é que te lidera? Quem é teu pastor? Quem é a tua referência? Quem é o anjo da igreja? Eu sou fruto de uma escola, eu sou fruto de um líder. De estudos, eu sou fruto de uma escola que aprendi com o meu líder. Aí, ó, no versículo 14, eu vou ler de novo para você. Aí tem gente que aprende no versículo 13, ó. Mas o homem mau, enganador, irão de mal para pior. Quer dizer, pessoa que só ensina coisa que não é para ensinar, enganador, mentiroso, que não sabe ensinar, vai de mal a pior. É o texto, tá aqui, né? Vírgula, enganando e sendo enganados. Quer dizer, engana a si mesmo e ainda engana as pessoas que ouvem a ele, que está seguindo. Quer dizer, se a pessoa que não conhece nada, quer enganar os outros, quer iludir os outros, quer mentir. Quer dizer, a Bíblia está dando aí, ó, não tem um tipo de instrução bíblica. Então, eu tenho que aprender isso. Aí no versículo 14, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu li o 13, vou ler o 14. Tu, vírgula, porém, vírgula, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste, tá aí, ó. E de que fonte inteirado, vírgula, sabendo de que tem aprendido, ponto. Quer dizer, de quem você tem aprendido, de qual fonte você tem aprendido, qual foi teu ensinamento, quem foi o teu líder, quem foi teu professor, quem é que te instruiu, quem foi que te ensinou? Bíblia, palavra. Bíblia se explica com Bíblia. Aí no versículo 15. E o que, vírgula, deste a tua Manasse saber as sagradas letras, vírgula, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 17 ou 16. Eu li o 15, vou ler agora o 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, vírgula, para redragar e para corrigir, vírgula, e para instruir em justiça, ponto. Versículo 17. E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ponto. Aí eu pergunto para a sua vida: de que fruto tu é? De que escola tu é? Quem é teu líder? Tu aprendeu com quem? É o texto que está dizendo. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ter. Ela é fruto de uma escola que aprendeu com alguém, né? Ela passou por um líder, ela foi liderada, ela aprendeu com alguém, um professor das Escrituras, um pastor que tem conhecimento salvífico sobre as Escrituras, um entendimento bíblico, que fez teologia, que prega a palavra. Tu é fruto de quem? Está aqui, ó, na palavra. Tu, vírgula, porém, permanece naquilo que aprendeste. Quer dizer, por isso que tem gente que é difícil. Quantas pessoas que não vão no meu ministério na igreja que aprendeu errado? Aí a pessoa fica com aquilo que aprendeu.
Tem gente que aprende errado a vida toda. Aí até encontrar alguém que ensina certo, até aquilo que é certo entrar na sua cabeça, vixe, vai demorar. E tem gente que é difícil, não dá lugar, não quer, é uma dificuldade terrível, porque a pessoa não se permite, não dá o lugar para o Espírito Santo fazer a obra, não quer, aí não tem como. Então tem gente que vem cheio de meninice porque aprendeu assim. É cheio de gritaria porque aprendeu assim. É cheio de coisas sem fundamento porque aprendeu assim. Agora, quando a pessoa aprende a palavra, aprende Bíblia, esteve um livro que instruiu, que ensinou, que botou, é diferente. A pessoa, quer dizer, você é fruto de uma escola. Só que cuidado aonde tu está aprendendo, porque se for um ensinamento bom, se o pasto está verde, se está alimentando a ovelha corretamente, não tem necessidade da ovelha procurar outro pasto. Não tem. A ovelha só procura outro pasto quando o pasto dela não tem comida para alimentar e não está saciando a fome e nem matando a sede da ovelha. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Então, vamos lá. Então, é para te ensinar, para você aprender. Amém? Então, vamos lá. Está aí o texto que expliquei. Para o homem de Deus ser perfeito na obra, quer dizer, aperfeiçoado na palavra, nos dons do Espírito, cheio da graça e do poder de Deus. Agora vamos comigo em 1 Coríntios. Não, primeiro não. Tito. Vamos comigo em Tito. Né? Tem gente que nem sabe que isso existe. Né? A Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Né? Tito capítulo 1 e versículo 1. Tito, né? Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Não. Tito, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Perdão, é o capítulo 2 e o versículo 1. Vamos lá. Vamos ler. Tu, vírgula, porém, vírgula, fala o que ouve, a sã doutrina. Ponto. Então tem gente que fala o que ouve da sã doutrina. Tu fala o que tu ouve. Se aprendeste com o líder certo, vai falar certo. Se aprendeste com o líder errado, vai falar errado. Tu fala o que tu ouve. Tá bom. Na sã doutrina, que é a doutrina? Palavra. Se ouve certo, vai pregar certo, ensinar certo, corretamente, falar o que é. Se ouve errado, vai falar errado, vai falar torto, vai falar asneira, vai falar hilari presepada. Aí não procede, aí não dá. Então, ó, né? Por isso que tem milhões de pessoas aí, como lá na igreja lá que vai. Quantos que não vão lá que não sabem nada? Né? Quantos que vão lá que não sabem por quê? É o ensinamento que tem por aí. Porque hoje nas igrejas só é pula, 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 e Bíblia não tem? É um roda, 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 e Bíblia não tem? Gira, 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 cai, e aí? E cadê a Bíblia? Cadê a palavra? O que alimenta é a Bíblia. O que alimenta é a palavra. É o pão, é a água, mata a sede, alimenta. Cadê? As outras coisas são busca. A busca vai te proporcionar batismo com o Espírito Santo. É a busca. Os dons do Espírito é conforme o Espírito quer te dar, conforme o teu chamado, conforme aquilo que Ele tem na tua vida, conforme aquilo que Ele te chamou para exercer os padrões dentro do ministério. Então, aí fica difícil, né? Mas está aí para você ver. Agora vamos lá. Tá aí, ó. Tito está falando, ó. Tu, vírgula, porém, vírgula, fala o que ouve
a sã doutrina, ponto. Tu fala o que tu ouve, aprendeu errado, vai falar errado. Aprendeu certo, vai falar certo. Pronto, acabou. Tá falando o que ouviu. Aprendeu o que isso aí? Meu líder, então. Aprendeu o que com ele? Tu aprendeu com quem? Com meu líder, então. Aí. A resposta. Né? Agora vamos para 1 Timóteo. Antes de ir para 1 Timóteo, vamos para Evangelho de Marcos, né? Que eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, capítulo 7, versículo por caridade divina, sete. Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, vírgula, porém me honra, vírgula, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ponto. Vou ler de novo. E vão, vírgula, porém me honram, vírgula, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ponto. Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 7, versículo 7. Isso aqui é Jesus respondendo os fariseus e alguns dos escribas. O título fala bem assim: a tradição dos anciões. Tem que lavar a mão para comer. É mole? Ó. Doutrinas de homem. Mas o que é mais importante, eles não ensinam. Né? Ei, meu Deus. O mais importante, eles não ensinam, não. É assar até o pé, um calor, a pessoa 40 graus, 45 graus na terra, aí mandamento de homem. A pessoa tem que vestir uma roupa até o pé para a pessoa se passar de santa. E a língua da pessoa é maior do que a roupa, o corpo e o vestido. Vai mudar o quê? Se a pessoa não é liberta. Doutrinas de homens. Ah, o rapaz não pode entrar na igreja de boné porque o pastor, né, botou a doutrina. Doutrina de homens. A Bíblia não fala isso. Então assim, eles mesmos matam o povo, começam a colocar, implicar coisas que é a doutrina deles, que eles inventam, né? Inventa que não pode cortar nem a ponta do cabelo, porque é pecado e vai... Ah, para com isso. Então tem coisas que a gente vê que não tem fundamento, não tem base. Então aqui, ó, Jesus acabou de... Está aqui nas Escrituras. Me honram. Mas quer dizer, ensinamento de doutrinas, mandamentos de homens. Falo que homens ensinam, não que a Bíblia ensina. Eles preferem abraçar a doutrina de homens do que a doutrina da palavra e do que Jesus deixou. Por isso que a briga de Jesus, o confronto de Jesus
com os fariseus e escribas era esse, né? Por que que o seu discípulo tem educação? Não. Por que que o seu discípulo não lava a mão para pegar na comida? Não segue a tradição dos anciões? Jesus, e vocês seguem os mandamentos de Deus? Vocês seguem a palavra de Deus? E aí? Não. Aí fica nessa, aí fica um bando de crente dentro da igreja achando que eles não sabem definir o que é pecado e o que não é pecado. Aí, meu irmão, aí não dá. Aí não dá. Então tem coisas que nós temos que entender. Então, fica difícil dessa forma. Fica difícil. Isso é para a tua vida. Agora eu quero deixar para a tua vida, né? Para que você entenda. Vamos lá para voltar para Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 4. Perdão, 2 Timóteo, isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 mesmo. Diz assim: apostasia nos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito explicitamente diz o que, vírgula, nos últimos tempos, vírgula, apostarão alguns da fé, vírgula, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas, olha a referência do texto, a doutrinas de demônios, vírgula. Capítulo 2, pela hipocrisia de homens que fala mentiras, vírgula, e tendo cauterizado a sua própria consciência, vírgula. Olha só o versículo 10. Olha só o versículo 3. É proibido o casamento, ordenando a olha só, é proibido o casamento e ordenando a blasfêmia dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, vírgula, a fim de usar deles como ação de graça, um ponto e uma vírgula. O versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa, vírgula, e não há nada que rejeita, vírgula, sendo recebido com ação de graça, vírgula, meu Deus. Versículo 5, porque, vírgula, pela palavra de Deus é pela oração e santificada, ponto, santificada, quer dizer, eles pegam doutrinas de homens, doutrinas de demônios, e diz que até para casar diz que não tem nada a ver, pode ficar junto porque não tem nada a ver, Deus te ama e tu vai para o céu, não cai nessa não, viu? Trocam tudo, troca a Bíblia, eles preferem ouvir doutrina de homens e doutrinas de demônios, está aqui no texto, ó, está aqui, doutrinas enganando-os com doutrinas de demônios, quer dizer, doutrinas que não batem com a palavra, inventações que o diabo vem inventa e coloca na mente da formiguinha para ela acreditar que isso realmente é verdade, mas não crê no que a Bíblia diz, não crê no que as Escrituras falam, não crê no que diz de fato a palavra de Deus. Aí para você ver no versículo 2, pela hipocrisia de homens
que fala mentiras, quer dizer, mente, engana, inventam, acrescentam, tira, coloca, e a pessoa realmente tem que acreditar num conto de fada desse, numa coisa que não tem fundamento nenhum. Cadê o texto? Traz o texto. Quero ver o texto. Né? Homem que fala mentiras, fica tendo, escute só, tendo cauterizado a própria consciência, quer dizer, bota na cabeça da pessoa, e para tirar uma mentira dessa, só Jesus. Aí inventa muita coisa da cabeça, e fala heresia, e fala besteira. Aí tu vai pregar, evangelizar uma pessoa dessa, até essa pessoa cair em si, vai demorar. Porque ela foi ensinada de um jeito totalmente errado. Para ela entrar no jeito certo, é luta, é guerra, é peleja. E ainda tem que querer, porque se não quiser, irmão, que tem que querer, tem que dar lugar para querer, mudança. Então eu quis trazer para a tua vida. E é isso que acontece na maioria das igrejas hoje, é isso. São meninice, criancice, brincadeirinha, não leva a sério o evangelho, não leva a sério a Cristo, não leva a sério a palavra, é brincadeira em cima de brincadeira, é uma meninice em cima de meninice. São um bando de menino, criança, gritando, não sei o que, falando um cara de besteira que não tem proceder nenhum. Cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Eu quero ver a Bíblia, eu quero ver a palavra. Não quero ouvir grito de ninguém, não. Eu quero ver pregador, eu quero ver a palavra. Cadê a palavra? É a palavra que alimenta, é a palavra que ouve. Quer dizer, é a palavra que alimenta, é a palavra que mata a sede e mata a fome espiritual. Então, aí você tira. Aí troca doutrinas da Bíblia de Deus, a verdade, por ficção. Por ficção de pregador, por ficção de pastor. Então assim, tem registro, tem um endosso, tem uma comprovação arqueológica, tem alguma coisa que possa bater, comprovar para que possa realmente. Aí não confronta o pecado, só fala de prosperidade, só fala de riqueza. Tudo bem, é bíblico. Eu sei que é. Deus ele tem para dar para quem busca. Deus ele pode honrar a pessoa no financeiro, prosperar, enriquecer. Mas será que é só isso? Primeiro o reino dele e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prega sobre o inferno, não gosta, aí se levanta contra você. Prega sobre santidade, não gosta, se levanta contra você. Fala que fulano está errado, que Deus mandou, vixe, vai te perseguir e vai tentar contra a tua vida. Então, tu vê que é algo que não tem proceder nenhum. Coisas que não procedem. Não, né? Tá aí, eu deixei para a tua vida, eu quis falar isso para que você... Ainda tem gente ainda que cita capítulos, textos da Bíblia que a Bíblia não diz, como eu falei para você no início. A Bíblia não fala isso? Vem do jeito que está, aonde? Vinde a mim, os oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e suave. Fala assim. Tá vendo? É porque não passa tempo lendo Bíblia, meditando, porque a Bíblia foi feita para ser meditada. Meditada, não é para ler. É para ler e meditar. Aí você meditando, as palavras dela vão entrar em ti. Por isso que existem professores aí de teologia que dá curso para ensinar as pessoas. As pessoas não querem, não ganham tempo com a palavra, ela quer ganhar tempo com outras coisas. Então, fica à vontade. Aí vamos descendo aqui. Aí vamos descendo aqui. A igreja versus a igreja e o mundo. Como devo me comportar? Um ponto de interrogação. Aí nós vamos voltar lá para Esdra, né? O sacerdote Esdra. Esdra capítulo 4.
Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4 e o versículo 1, ênfase no versículo 5. Aí vamos ler aqui. Diz assim: ouvindo, depois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltam o cativeiro, edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegando-se a Zorobabel e os chefes dos pais, disse a deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscai ao vosso Deus, como também já sacrificou desta os dias de Ezer-Ardor, rei de Assíria, que nos fez subir aqui, porém Zorobabel, e Jesuar, e os outros chefes dos pais de Israel disseram, não convém que nós, vós, edificamos a casa, o nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia, todavia o povo da terra habilitava as mãos dos povos de povo de Judá, e inquietava-nos no edificar, e alugará contra eles conselhos, para furtar-se os seus planos, todos os dias de Sírio, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia, Muitos na atualidade pensa que a única função de serviço que a igreja apresenta a Deus é levar pecadores à convenção, porém isso, muitas vezes se utiliza de todos e qualquer método de aceitar a colaboração de todos os que se oferecem, contextos e modos que promete resultar, nesta passagem, porém entende que na edificação da casa do Senhor, não basta edificar ou agradecer pessoas, mas é necessário, fundamental que se siga as especificações e métodos que Deus aprova. Farás tudo segundo o modo que eu te dar? Levítico capítulo 25 e o versículo 9. O método do Senhor não admitir e acréscimos humanos, aprovou a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Esta pregação jamais pode ser aprovada pela carne, ou que utiliza de métodos carnais e faciantes aos senso humor. Jamais pode dizer ao pecador, vendo para a nossa congregação, citado-se bem, conforme-se a este século, e os pensamentos de modo correto, seja contemporâneo
convenção a este século, aos pensamentos de modo correto, vírgula, seja contemporâneo da alegria deste tempo, ponto. Não o evangelho da cruz de Cristo não diz o pecador que ele está bem, vírgula. Aí antes, vírgula, diz que ele se arrepende de tudo que ama neste mundo e de que não há um só neste mundo e há de que não há um só celular em seu corpo, uma célula em seu corpo que não esteja contaminado pelo pecado, que ele teria que renunciar a si mesmo, ponto. Aqueles homens se ofereceram para ajudar a edificar o templo, vírgula, mas, vírgula, na verdade, vírgula, eram apenas inimigos do Senhor, vírgula, e Deus revelou a intenção dos seus corações, assim que foram contrariados, ponto. Muitos crentes de nossos dias abandonará a congregação e se estende, não oferecendo o entendimento de divisões que os seus corações carnais desejam. São como aqueles hipócritas ou impostores que enganaram a Josué, fingindo ser amigo do povo de Deus. Josué capítulo 9, versículo 11, ponto. No passado, a santidade fazia de Israel uma nação que não se contaminava e nem se misturava com os povos vizinhos, ponto. Em nossos dias, se ser santo não significa desprezar outros povos, vírgula, mas sim desprezar mentes deste século, vírgula. O espírito é o espírito da imposse em que vivemos. Romanos capítulo 1, a ênfase do versículo 2, vírgula, significa que não somos como os mundanos, vírgula, somos métodos e maiores são diferentes, vírgula, e não queremos nos sentir bem, dois pontinhos, queremos nos arrepender, um ponto. As coisas mais importantes para nós não é ter menos cuidado pelas almas, e nem ter menos interesse pela sua convenção, mas sim um sentido mais ardente daquilo que diz respeito à glória do Senhor, a glória do Senhor com o seu povo, ponto. Olha aí, ó, o que eu li para você, ó. Então isso aqui que eu li para você é para você entender a minha colocação. Para você entender a minha colocação no texto de Esdras. Então nós sabemos que aqui onde eu li, fala a respeito à igreja e o mundo, como deve se comportar. Sabemos que o povo de Deus é um povo escolhido, eleito, capacitado para servir o Senhor e remido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Levando este povo para o Velho Testamento, como eu quero trazer aqui para a sua vida, nós podemos entender que este povo lá no Velho Testamento, que eu vou daqui a pouco vou começar a ler as referências dos textos, para você entender, o povo sempre pecou diante de Deus, porque Israel era decrescente ao Senhor. Tinha um momento que estava no alto com Deus, tinha um momento que estava no baixo com Deus, tinha um momento que dava glória a Deus, tinha um momento que dava sacrifício a Deus, mas vivia pecando e pecando e fazendo coisas para desobedecer a Deus. Então Deus não se agradava só de sacrifício, mas não tinha obediência. O que importa para Deus é a obediência, não o sacrifício. O sacrifício fica em partes, porque hoje no Novo Testamento nem fala mais sobre sacrifício. Esse sacrifício que as pessoas fazem aí, isso aí não tem sentido nenhum, porque a Bíblia também não dá prioriamente
né, priora para a pessoa ficar se sacrificando. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Então, nós podemos ver que o povo de Judá, né, simplesmente era um povo que vivia na presença de Deus, mas outro lado também vivia fora da sua presença. O povo era um povo decrescente à presença do Senhor. Vivia ali do lado do Senhor, porque até então Deus levantou Esdras para construir o templo de Salomão, né, para entrar numa construção. E eu até quero, né, ler para a sua vida a respeito que a aliança entre a igreja do mundo, né, como devemos se comportar, né? Será que o povo de Deus pode fazer aliança com o povo do mundo? Com o povo que adora outros deuses, que tem outros costumes de pecar, de se adulterar, de se prostituir, de fazer coisas que não procedem? Será que realmente a igreja tem que se unir ao mundo? Ou a igreja tem que transformar o mundo pelo seu entendimento, pela palavra de Deus, pelo conhecimento, como eu li para você e deixei o versículo bíblico de tudo para você aí, que é Romanos capítulo 12, versículo 1, a ênfase ao versículo 2. Então eu estou aqui em Esdras, e eu quero deixar para a sua vida aqui Esdras, o sacerdote, capítulo 4, né, para que você possa simplesmente entender, né? Diz assim: ouvindo, vírgula, depois os adversários de Judá, quer dizer, os adversários de Judá, como eu li para você aqui, e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro de edificava o templo ao Senhor Deus de Israel. Então eles edificavam o templo. Que templo é esse? O templo de Salomão, que foi edificado por eles. Estava edificando, mas ali estava vindo os inimigos do povo, né, do cativeiro, edificando o templo do Senhor, né? E ouvindo, vírgula, depois, vírgula, os adversários. Adversário é o que? Inimigo. Vendo, quer dizer, estava aí, estava vindo, estava lá, estava vindo, né? E ouvindo, vírgula, e depois, vírgula, os adversários, que os adversários estavam lá, de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro de edificar o templo ao Senhor Deus de Israel, vírgula. Então você pode ver que o povo está edificando o templo. O que é edificar? Levantar, ajudando a construir o templo, ajudando a erguer o templo, para que o templo venha a ser abençoado. Olha o título: os samaritanos causa os judeus ao rei Ataxates, vírgula, e construção do templo e proibida. Quer dizer, a construção do templo foi proibida por eles. Então você pode ver que os inimigos de Judá e os inimigos de Benjamim estavam lá, chegando para quê? Para tentar. Agora vamos para o versículo 5, né? Vamos ler o versículo 4, né? O versículo 4 de Esdras, capítulo 4, versículo 4. Todavia, vírgula, o povo da terra, o povo da terra habilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, quer dizer, o templo. Ponto. O versículo 5. E lugar contra eles, conselheiros para frustrá-los e os planos todos os dias de Sírio, vírgula, rei da Pérsia, vírgula, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, todos os dias, alugar contra eles conselheiros para furtares, quer dizer, para furtar os seus planos, vírgula, todos os dias de Sírio, quer dizer, todos os dias de Sírio, o rei, enquanto estiver reinando, vai ser assim, e da Pérsia, vírgula, até o reinado de Dário, vírgula, rei da Pérsia. Então tem 3 reis: Sírio, Pérsia e Dário. Quer dizer, é o local onde eles reinam, né? Então você pode ver que Dário é um rei,
Sírio também é um. E ainda tem Pérsia, o rei da Pérsia. Sírio é o rei da Pérsia. Quer dizer, 2 reis e uma cidade da Pérsia. Se você for lá em Esdras, capítulo 1, você vai ver ele reinando. E, ó, Esdras, capítulo 1, versículo 1. Olha o título. Sírio governa os judeus. Volta para Jerusalém e edifica o templo. Está batendo com a mensagem do texto que eu estou dando para você entender. É Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, vírgula, para a boca de Jeremias, vírgula, e despertou o Senhor o espírito de Sírio, vírgula, rei da Pérsia. Lá está falando o quê? Rei da Pérsia, né? Pérsia, vírgula, e qual fez passar pagão por todo o seu reino, vírgula, como também por escrito, dizendo assim, versículo 2, assim diz o Sírio, rei da Pérsia, 2 pontos, o Senhor vosso Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, 1 ponto e uma vírgula, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, vírgula, que é Judá, ponto. Que casa é essa? Templo de Salomão. Edifica a casa. Aí você volta lá para Esdras capítulo 4, como nós estávamos lendo. E o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, que fala sobre a edificação, a preparação do templo de Jerusalém. Que ele estava levantando o templo. Edificando. Aí se você pegar a Bíblia em Esdras, você lê Esdras capítulo 1, você vai entender a edificação e o povo voltando para Jerusalém, e a edificação do templo, que é o templo de Salomão. Vamos lá. Aí se você ler o Esdras, capítulo 2, você vai ver a lista de quem voltou de Babilônia para Jerusalém e para Zorobabel, que é o retorno do povo do cativeiro, que o povo estava no cativeiro e voltou. Se você ler Esdras capítulo 2, versículo 1 até o versículo 70, porque Esdras capítulo 2, versículo 1 vai até o versículo 70, você vai entender a lista de quem foi libertado e a lista do povo. Se você for ler Esdras capítulo 3 e o versículo 1, e o título fala assim, e levantou o altar de quem? Da casa do Senhor, que está trabalhando dentro do templo, do altar para edificação do templo da casa do Senhor, que era em Jerusalém, que o povo estava trabalhando para edificar o templo do Senhor, que o povo foi liberto porventura de Babilônia, do cativeiro babilônico, para trabalhar. E quem fez isso foi Esdras, porque foi ele, porque o povo não sabia nem o que era Quepá, foi ele que trouxe o que era Quepá, o que era Quepá e o que era Talit, para que o povo possa entender. Se você ler o capítulo 4, como eu li, e der a introdução para você vai ver que já faz diferente. Então entenda isso. Aí você vai ler o capítulo 3, tu vai entender que é levantando o altar. Vai ler o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, tu vai ver, são postos o alicerce do templo. Aí se você ler do capítulo 8 até o capítulo 13, vai ver todo o alicerce, né, colocado como do altar e como do templo sendo edificado. Se você ler capítulo 4 e o versículo 1, você vai ver também os samaritanos, causas, os judeus, rei Ataxates, que é na construção do templo de proibida. Quer dizer, a construção do templo foi proibida por quem? Por samaritanos, que era contra os judeus, contra o povo de Deus, né? Que eram os samaritanos. Então, como eu li para você. Então, e se você ler Esdras capítulo 5 e o versículo lá já fala diferente. Lá fala sobre o quê? Ageu e Zacarias exalta os judeus e continua a construção do templo, né? E Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizando aos judeus, quer dizer, profetizando a sua vinda, né? Profetizando as bênçãos, e que estava em Judá, em Jerusalém, em nome de Deus, de Israel, né? Profetizarei
ponto. Versículo 2. Então, vírgula, se levantou Zorobabel, filho de Sealitial, e Jesuá, vírgula, filho de Zorodaqui, vírgula, e começaram a edificar a casa de Deus, vírgula, que estava em Jerusalém, um ponto e uma vírgula, e com eles os profetas de Deus, vírgula, que os ajudaram, ponto. Então você pode ver, se você ler Esdras capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2, tu vai ver que teve uma profecia de ajuda, que Deus mandou socorro, Deus mandou ajuda, para que o povo não venha ficar sozinho na peleja, para profetizar, para continuar, porque inimigo nenhum vai impedir a construção do templo do Senhor. Então você pode ver que temos base entre as escrituras, a igreja e o mundo, como deve se comportar. O povo de Deus não deve fazer aliança com o povo ímpio nunca. Por quê? Porque o povo ímpio tem costumes errantes diante das escrituras. Então o povo de Deus é um povo separado, eleito e edificado. Então eu quero compartilhar com você o livro de Levítico, capítulo 25 e o versículo 9. Vamos lá ler? Levítico capítulo 25 e o versículo 9 diz assim: o ano de descanso. Levítico capítulo 25, versículo 9. Aí o outro, o ano do jubileu. Diz assim a palavra. Vamos ler do versículo 8. Levítico capítulo 25, versículo 8 ao versículo 9. Também contarás 7 semanas de anos, vírgula, 7 vezes 7 anos, vírgula, de maneira que os dias das 7 semanas e do anos te serão 49 anos, ponto. Versículo 9. Então, vírgula, no mês 7º, vírgula, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, um ponto e uma vírgula, no dia da expiação, e farás passar trombeta por toda a vossa terra. Então você pode ver que aqui ele está dando uma introdução de um texto. No capítulo 25 lá fala o ano do descanso. No capítulo 2 fala o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, o ano que você descansa. Quer dizer, vai contar. Aí no versículo 10, fala bem assim: santificarás o ano quinto, quartizésimos, apregozais liberdade na terra de todos os seus moradores. Um ponto e uma vírgula. No ano de jubileu, vós será, vírgula, e tornará a cada um a sua possessão, vírgula, e tornará a cada um a sua família. Né? Então você pode ver que neste ano, cada um vai se voltar ou se tornar a sua família, né? E se tornar a sua família, né? Ele está dando explicação propriamente para que nós podemos entender que tudo indica um sábado, né? Então, neste ano jubileu, né? É o ano de descanso, ano porventura para eles descansar com a família, descansar com os seus. Quer dizer, tudo indica que não trabalha, que não tem trabalho a fazer, que mandou separar este período para que possa descansar, porque o ano de descanso, e aqui fala o ano de jubileu. Então você pode ver que é o ano do descanso, para que nós podamos entender. Então vamos lá. Agora eu quero que você entenda. Vamos lá para 1 Coríntios, ou Crônicas, perdão. 1 Crônicas.
Primeira Crônicas, capítulo 1, Primeira Crônicas, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 21. Não, é 1 Coríntios. É 1 Coríntios. Crônicas é depois. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 21, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, vírgula, na sabedoria de Deus, vírgula, o mundo não conhece a Deus, pela sua sabedoria, vírgula, aproveitou a Deus salvá-los, e crentes pela loucura da pregação, ponto. Versículo 22. Porque os judeus pede sinal, vírgula, e os gregos buscam sabedoria, um ponto e uma vírgula. Olha aí, para você ver, né? Ao versículo 21 aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, vírgula, na sabedoria de Deus, vírgula, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria e aprovar a Deus salvo os crentes pela loucura da pregação, ponto. Quer dizer, a loucura da pregação é a loucura do evangelho, entenda isso. Paulo está dizendo que a pregação é loucura para o ímpio, porque o ímpio não vai entender a pregação, não vai entender o que é evangelho, não vai entender o que é salvação. Então, para o ímpio é loucura a salvação, o reino de Deus é loucura. Eles não entendem. Eles não entendem. Para eles é loucura, é doidice, a pregação é loucura, a forma que Deus age é loucura. Eles não entendem a forma que Deus faz. Por isso que Paulo está falando isso, né? Aí nós vamos entender. E o título fala as dissensões da igreja de Coríntios. Então a pregação é loucura, o evangelho é loucura, eles não vão entender. No versículo 22, porque os judeus pedem sinais. Isso aqui são pessoas como o judeu, que vivem pedindo sinal. Deus me dá um sinal, Deus me dá não sei o que, Deus me dá um sinal, Deus mostra para mim, Deus não sei o que, vive pedindo um sinal. Mas os gregos não, olha só. Os gregos, sinal, vírgula, os gregos buscam sabedoria, um ponto e uma vírgula. É um ponto e uma vírgula. Então, para você ver, os gregos buscam sabedoria. Não fica pedindo só sinal, sinal, sinal para Deus. Deus dá tanto sinal e o povo não crê nele. Tanto sinal que Deus dá e o povo não acredita nele. Deus se manifesta com sinal, Deus fala com sinal, dá sinal e o povo ainda zomba dele. Quer mais o quê? Então, para você ver, né? Então, os judeus buscam sinais. Isso são cristãos, crentes, pessoas que vivem buscando sinais. Busca sinal aqui, busca sinal ali, mas não busca o principal, que é sabedoria. A sabedoria de entender a palavra, a sabedoria de andar certo, correto, nos caminhos do Senhor. Eles não buscam isso. Então, Paulo quis dizer foi isso, né? No capítulo 21, né? Então você pode ver, visto como na sabedoria de Deus, o mundo é loucura. Então Deus não quer dividir a sua igreja com o mundo. Você não pode se conformar, como eu deixei para você aqui. Você não pode se conformar com o mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento.
Eu não posso me conformar com o pecado, eu não posso me conformar com o adultério, eu não posso me conformar com as coisas que o mundo oferece. Mas tenho que trazer uma mudança, uma transformação, uma vida diferenciada. Um evangelho pleno, pregado, que toca, que faz o povo chorar, que faz o povo se converter dos seus maus caminhos e firmar na presença de Cristo. E as pessoas têm que abrir o coração, têm que dar lugar, querer o acesso para que Deus venha fazer isso. Então está aí para a sua vida, amém? Agora vamos aqui. Agora vamos lá em Josué. Josué capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 11, versículo 11. Josué capítulo 9 e o versículo 11. Diz assim a palavra: Josué capítulo 9, versículo 11. Diz assim: pelo que nossas ações, todos os moradores da terra, moradores da nossa terra, nos fará, vírgula, dizendo, dois pontos, tomai convosco em vossa mão provisão para o caminho, ide o encontro, vírgula, e diz, dois pontos, nós somos vossos servos, um ponto, uma vírgula, fazeis, vírgula, depois, vírgula, agora concerto conosco, ponto. Josué capítulo 9, versículo 11. Então você pode ver que manda entrar no concerto com eles e manda não ir de mãos atadas, mas manda procurar, enchê-las, para não ir desprevenido. E faz um concerto com o povo, quer dizer, tem que se consertar quem está desconcertado, entrar numa aliança, entrar no vocabulário, fazer o que é para fazer, citar o que é para citar, botar o povo como é para colocar. Então Josué quis dizer isso. Josué capítulo 9 fala sobre isso. O título fala assim: os Jebusitas engana Josué, vírgula, que faz com eles uma aliança. Então ele tenta enganar, mas não consegue enganar, e depois Josué vê que faz com eles uma aliança. E depois faz uma aliança, tenta enganar, mas depois vem o concerto, e depois do concerto ele se conserta com Josué e com a nação, que essa nação é nossa. Então tá aí para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é o que eu li, É o que eu li, só vai repetir o que eu li. Romanos capítulo 12, é o que eu li, no começo, versículo 1 ao versículo 2. É isso, ó. Rogai-vos, vírgula, depois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Acabou. É o culto racional. Culto com entendimento, culto que você vai dar ao Deus Todo-Poderoso. Aí no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vírgula, para que experimentasse qual seja a boa, vírgula, agradável e perfeita vontade de Deus, ponto. Então, é o que eu li e deixei a explicação aí na live, né? Então, é isso. É o que o texto está dizendo. Amém? Para que nós podemos entender em nome de Jesus. Então, eu quero deixar para a sua vida o que Esdra quis dizer. E umas comparações. Lá em Levítico, capítulo 9, que nós lemos, que fala, Levítico capítulo 25, versículo 9, lá fala do ano de sossego, o ano de paz que o povo teria. Que Deus daria esse tempo, o povo descansar com suas famílias, né? Que o povo guardaria para eles. Ali é o ano de descanso que o povo teria. Lá em Levítico capítulo 25, versículo 9. É um ano de descanso, de deleito, né? Que Deus ia prover para o homem. Então, qual é a resposta que eu deixo? A igreja e o mundo, como devemos me comportar? A igreja e o mundo, a igreja é diferente do mundo, porque a igreja tem padrões e o mundo não tem padrões. E para me deixar o último texto bíblico aqui para você, eu quero deixar você a primeira epístola de João. Primeira epístola de João. A primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 15. Primeira epístola universal. Não confunda epístola de João com Evangelho de João, não, meu irmão. Evangelho de João é um. Epístola universal de João é outro. Primeira epístola universal de João, capítulo 2, e vamos começar do versículo 6. Isso é para quem diz que está em Deus. Versículo 6, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar com ele. Andar com ele, andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar nele e como ele andou, ponto. Tu diz que está em Deus? Tu diz que está em Jesus? Então por que você não anda como ele? Porque eu tenho que ser imitador de Cristo, né? Aí, tem que andar como ele. Agora vamos lá. Vamos ler os 5 aqui em cima. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo por caridade 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o ama. De Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, ponto e vírgula. Nisto conhecemos que estamos nele, ponto. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ponto. Agora vamos, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha aí, ó. Não ameis o mundo, vírgula, nem o que o mundo há, ponto. Se alguém ama o mundo, vírgula, o amor do Pai não está nele, ponto. Versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, vírgula, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, vírgula, não é do Pai, vírgula, mas do mundo, ponto. Versículo 17, e o mundo passa, vírgula, e o mundo passa, vírgula, e a sua cobiça, 2 pontos, 1 ponto e uma vírgula. Mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Ponto. Então a pessoa que diz que tem Deus e não tem esses conteúdos aqui, não tem ele, viu? E aí? Então você pode ver que quando nós lemos aqui no estudo, a igreja e o mundo, como devo me comportar? Será que Deus quer o seu povo unido com o mundo? Com as coisas que o mundo tem para oferecer? Será que Deus fica feliz com isso? Será que Deus realmente se alegra com isso? Porque existe uma separação entre Deus e o mundo, entre o caminho da verdade, que é a porta estreita, e o caminho largo, que é a porta do mundo. Então nós temos que entender qual é o caminho que nós queremos seguir. É a mesma coisa que eu li para você sobre a apostila de Esdras, né? Dando um estudo sobre Esdras aqui, falando sobre ele. O povo se uniu e o povo queria fazer união com um povo que não era o seu povo. E Deus não permitiu, Deus não deixou. Porque o povo de Israel era um povo decrescente. Eles estavam construindo o templo de Salomão. Como eu li para você. Como eu deixei os versículos e os capítulos para que você entenda. Aí lá em Levítico, o Pentateuco da Bíblia, Levítico capítulo 25, e o versículo por caridade divina 9, lá fala bem claro que o Deus deu um tempo, e o povo entrou no tempo por separação de tempo, e naquela situação de tempo, o povo foi preparado, e preparado que foi o povo por descanso, né? O ano de descanso do povo, né? Pelo seu trabalho servido, né? E o ano, né, jubileu do povo também, né? Onde o povo celebrou o Senhor ali, que é a ordenança que Deus deu a Moisés, para que o povo possa andar como Deus queria. Então ali explica bem claro Judá, e Esdras também explica bem claro, o livro de Esdras, né? No caso Esdras, né? Explica bem claro, né? Quando Deus repreendeu, como eu li para você, na edificação, né? Então assim, tem que ter todo um preparo, uma preparação, né? Tem que ter todo um preparo de cuidado, porque não é na loucura que você vai. Judeus pedem sinais, gregos pedem sabedoria. Então tem gente que me pede sinal, igual o povo judeu. Me dá um sinal não sei o que, me dá um sinal mais disso, me dá um sinal daquilo, me dá um sinal. Mas sabedoria que é bom não pede, né? Não anda como é para andar. Então existe uma diferença entre a igreja e o mundo, como eu li para você. Nosso culto tem que ser um culto racional. Há uma diferença, que o mundo, ele é perdido, ele é do engano. O mundo já é do maligno. Mas a igreja não, a igreja é comprada pelo sangue do Cordeiro, é noiva do Cordeiro. Então eu quero deixar para a tua vida qual é, né, a igreja e o mundo. Como devo me comportar? Ponto de interrogação para você no fim dessa live. Então, você tem que se comportar como um cristão autêntico, como um cristão verdadeiro, porque autêntico é uma pessoa verdadeira, que não usa de aderivas. Aderivas é uma pessoa perdida nas suas palavras, que não sabe nem o que diz, não sabe nem o que fala. Então, cuidado em entrar em comunhão com o ímpio, em fazer aliança com nações que adoram a deuses mitológicos, e andar com um povo que não tem Cristo, né? Você evangelizar, pregar é uma coisa, agora você falar a respeito, né, que se envolver, aí já é totalmente. Por isso que os samaritanos nunca se davam com o judeu. Por quê? Porque eles simplesmente adoravam outros deuses mitológicos, e o samaritano não sabia quem adorava, né? Então não dava certo, e proibiu a construção do templo, quis parar em Judá e Benjamim, né? Como eu li para você no texto, para você aprender o texto, amém? Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha, fique à vontade, em nome de Jesus, amém? Na próxima vamos tratar sobre Esdras, capítulo 5, viu? Próxima live é sobre Esdras, capítulo 5, amém? Na próxima terça-feira, o mesmo horário, estou aqui, pregando para você, em nome de Jesus, sobre o estudo sobre Esdras. Vamos terminar esse estudo todinho,
e dar o complemento para que nós podemos ter um intento de entendimento sobre o livro de Esdras. Amém? Se você gostou, sabe o que fazer. Deus abençoe a sua vida. Na quinta-feira estou eu no meu canal do YouTube. Quem não me segue pelo meu canal do YouTube, me segue lá, por favor. Quem pode, amém? É rapidinho, é só você botar @Pastor Josué Teologia, vai aparecer minha foto. Na quinta-feira estou eu fazendo uma live lá no meu canal do YouTube, a partir das 19 horas, amém? Deus abençoe a sua vida. Tá aí o conteúdo. Aprenda, vamos aprender a palavra. E vamos aprender as Escrituras Sagradas. O que liberta é a Bíblia. Amém? E quem quiser fazer os cursos que eu dou, é só entrar em contato com o pastor Josué. Né? Então eu dou cursos na igreja de teologia básica. São 23 apostilas e 23 provas. Então que Deus abençoe a todos que gostam de teologia, gostam da palavra de Deus. Eu encerro a minha live na quinta-feira, partiu quinta-feira, para o canal do YouTube do Pastor Josué. Deus abençoe a sua vida, Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, até quinta, em nome de Jesus.